Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando envia seus discípulos para pregar o Evangelho, é uma das ordenanças de Jesus aos discípulos: onde vocês chegarem, vocês desejem a paz, a minha paz, que o mundo tanto precisa. Então, deputado Stuart, o que me traz a casa hoje, deputada Luana, deputado Jeová Mota, deputados que eu quero tanto bem, é falar sobre o reino de Deus, sobre o governo do justo. No Brasil, tem se falado muito a respeito do governo do justo. Já está com alguns anos que se fala a respeito disso, de pessoas cristãs, de pessoas do bem que possam estar no poder, para que através dessas pessoas possamos ter um Brasil melhor, um Ceará melhor. E o que nós vimos, infelizmente, no decurso de alguns anos, devido a uma polarização, um extremismo, um radicalismo muito grande, são brigas, intrigas, desavenças, calúnias, difamações, e o reino de Deus não está nisso. O reino de Deus, ele é paz, ele é justiça, e ele é alegria no Espírito Santo. Em Deuteronômio capítulo de número 17, nós vamos ver aqui, quando Moisés ele é instruído por Deus, a respeito de quando o povo de Israel quisesse ter um rei. Porque até então, o que governava era Deus, era a teocracia, ou seja, era o governo de Deus. Mas, um determinado momento, eles vão querer que um homem possa governar Israel como as demais nações. Deus já sabia disso e tinha deixado escrito em Deuteronômio capítulo 17, versículo, vai do 14 em diante, mas eu vou ler aqui o 18, 19 e o 20, que diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Olha o que diz o versículo 20 aqui: povo cearense, servidores públicos, gente de Deus. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte. A Bíblia está falando aqui, está certo, que corre o risco do homem se exaltar, humilhar outras pessoas. Ele está dizendo, ele fará isso, ou seja, ele terá uma cópia da Torá, ele terá uma cópia da palavra de Deus, para que ele rei, ele governador, ele presidente, ele prefeito, possa ler a palavra do Senhor. E quando a pessoa lê a palavra de Deus, o que acontece? Ela não corre o risco dela se exaltar sobre os seus irmãos e não se desviar do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Está aqui no versículo 20 de Deuteronômio 17. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Ora, o que leio aqui agora é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 32, versículo 8, o livro do profeta messiânico, a Bíblia vai dizer: mas o nobre vai projetar coisas nobres, e pela sua nobreza ele vai permanecer de pé. O que eu trago aqui hoje ao parlamento cearense, pelo Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, na sua íntegra. E, primeiro, aqui, deixar bem certo perante o mundo espiritual e físico, que eu estou voltando de licença. Passei 4 meses de licença, para dar oportunidade a um colega estar aqui, e refleti, tive mais tempo com Deus, tive mais tempo de qualidade com a família, ponderei, até falas minhas aqui dentro do plenário, e eu volto de uma forma diferente. Eu creio que eu volto de uma forma melhor. Deus, ele deixa escrito em sua palavra, que a palavra branda, ela vai desviar o furor. Eu quero pedir perdão aqui, em público, diante de Deus e diante dos homens. Eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão aos servidores públicos, que na sua grande maioria me tem um carinho muito grande, uma admiração e um respeito, e a colegas que estão aqui, por em alguns momentos eu ter me exaltado nessa tribuna, por em alguns momentos eu ter falado mais alto, eu ter gritado, e isso não é condizente com a personalidade de alguém que serve ao Senhor. Porque a Bíblia vai falar de obras da carne, em Gálatas.
O apóstolo Paulo diz que dentre as obras da carne está a inimizade, as intrigas e as facções. Eu não quero inimizade com ninguém. Eu quero ser a luz de Jesus no plenário, a luz do amor, a luz da reconciliação, da paz. Eu quero aqui pedir perdão ao pastor Alcides, que está ali sentado. Pastor Alcides, eu tive muita raiva do senhor, me perdoe. Do seu filho também, inclusive na época das eleições, eu gravei um vídeo, eu não sei se chegou ao seu conhecimento, dizendo que eu não votaria 22 nunca, né? E assim, mas eu quero lhe pedir perdão de coração, pastor Alcides, porque eu não estou aqui de forma, eu não sou um demagogo, eu não sou um hipócrita, e para eu pedir esse perdão sincero ao senhor, eu tinha que realmente ter sido muito trabalhado por Deus, porque eu cheguei a falar com muitos bispos, muitos pastores, e há muitas pessoas que congregavam comigo na igreja, sabe, aquilo que tinha acontecido comigo aqui no plenário, que eu me senti muito ofendido, a minha boca secou, minha pressão foi para 17/12, em uma fala como se desse a entender que eu tinha me vendido, me corrompido, e isso me fragilizou muito. Isso não foi bom para mim, isso não foi bom para minha família, não foi bom para minha esposa, não foi bom para os meus filhos, porque nós ficamos alimentando uma raiva, nós ficamos alimentando um ressentimento. Eu não sei até que ponto que isso não poderia se transformar até num ódio. Nós não somos o povo do ódio. Então, nesse momento aqui, de forma espiritual, sincera, eu peço perdão ao pastor Alcides. Nós passamos agora pela política. Nós vimos que a eleição em Fortaleza foi bem acirrada, acho que uma diferença de 10 mil ou 11 mil votos. E eu creio que tudo isso, acho que era para haver um crescimento no parlamento, na política cearense, na política brasileira. Por quê? Porque eu acho que ambos os lados precisam refletir, tanto a esquerda como a direita. Eu acho que ambos os lados precisam refletir. No que é que eu tenho pecado? No que é que eu tenho errado? No que é que eu tenho me fragilizado? Eu como partido, eu como político. Eu fiz essa reflexão nesses 4 meses. E Deus falou para mim, o meu espírito está em você. Lembra, pastor Alcides, quando o senhor falou num culto ali, eu nunca vi ninguém falar de Deus assim como o apóstolo Luiz Henrique fala. Foi uma fala do senhor ali no culto que a gente teve. E eu espero, né, que não somente o senhor, mas que todas as pessoas, porque eu tenho vídeos meus que chegam a milhões de pessoas. Um vídeo meu falando sobre honrar pai e mãe chegou a mais de 17 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Eu sou um pastor. Eu sou um evangelista. A minha missão é ganhar almas para Jesus nessa terra. Estou aqui, dou entrada em 4 projetos hoje, os quais eu vou já ler. Mas eu não poderia falar nos projetos de indicação ou de lei, ou os requerimentos que eu trago a casa, sem antes deixar certo aqui o carimbo, o selo do meu apostolado. O apóstolo, ele é nobre. O apóstolo, ele busca a reconciliação. O apóstolo é aquele que ama e que perdoa e que mostra que perdoou. O servo de Deus de verdade não vive de intrigas, de fake news, de desavença, de confusão, de gritos. O servo de Deus, ele deve ser manso, brando, pacificador, conciliador. E essa é a minha função aqui no parlamento cearense e onde eu colocar os meus pés. Isaías então diz que quem projetar projetos nobres vai permanecer de pé. Muitos reinos já caíram, muitos impérios. No livro de Daniel, ele vai falar de uma imagem de uma estátua, onde fala de uma cabeça de ouro, de um peito de prata e de embaixo de bronze e de ferro. São impérios que passaram. O império, vamos supor, do partido do PT, pode passar, pode desaparecer, se não houver uma reformulação, se não repensarem quais são as pautas que estão trazendo no Brasil e no Ceará, pode desaparecer. Por quê? Porque viram mais do que nunca que as famílias cristãs, elas foram às urnas agora na eleição municipal, e principalmente em Fortaleza mostraram que são quase 50%, que não toleram determinadas pautas, que vão contra os ensinamentos da palavra de Deus. A família na sua essência, a concepção da vida, e tudo isso eu tenho defendido desde o meu primeiro mandato, estando eu no segundo mandato aqui no parlamento cearense. Foi muito covarde o que fizeram comigo na época das eleições.
muito covarde, porque pegaram cortes do governador do estado lá na igreja, inclusive o governador me abraçando, e eu chorando, abraçado com o governador, porque o nosso governador falava que ia colocar a Bíblia nas escolas. E quem me conhece aqui, todos os servidores públicos, os deputados, pessoas que nos acompanham, sabem que eu amo a palavra, eu não tenho vergonha de andar com a Bíblia onde eu vou. E não uso ela para atacar, denegrir ninguém, machucar ninguém. Eu fui liberto do vício das drogas, eu fui liberto do alcoolismo, eu fui curado de depressão. Deus mudou a minha vida. Simplesmente o governador do estado vai em um evento na igreja e é bem recebido, por ser governador do estado, uma autoridade constituída por Deus. E naquele momento ele fala: deputado, o senhor tem algum projeto que coloque a Bíblia nas escolas? Eu falei: tenho sim, governador. Ele disse: vamos votar esse projeto, vamos fazer de tudo para ele ser aprovado e vamos colocar a Bíblia nas escolas. Eu choro, é óbvio, eu abraço, é óbvio, mas fizeram cortes, colocaram em grupo de pastores, em grupos de famílias, de pessoas cristãs, denegrindo a minha imagem, dizendo: olha com quem ele está abraçado, olha quem é que ele coloca no altar da igreja, ele é um comunista, ele não presta. Irmãos da igreja, bispos, pastores que congregam comigo na igreja, receberam isso dos seus familiares, tristes. Chegaram até a dizer para mim: apóstolo, vai ficar difícil a gente defender o senhor lá fora. Olha o que é que estão falando, o que é que estão fazendo com o senhor. Eu disse: eu não sou bandido. Me defender de quê? Me defender de abraçar um governador no altar de uma igreja, ele dizendo que vai colocar as Bíblias nas escolas? Que maldade, que malícia. Se isso partiu de alguém aqui de dentro, se converta, se arrependa enquanto há tempo, porque senão, eu vou dizer uma coisa para você: você vai se prejudicar. Inclusive, tem falas, e depois eu vou falar com companheiros aqui, eu não vou trazer à tona aqui no plenário, de que foi a mando de deputado aqui de dentro, funcionário de um outro deputado lá de Brasília, que fez isso. Eu tenho o nome da pessoa e tudo, e o nome da pessoa que falou comigo. Se for necessário, eu faço até uma cariação. Mas só para saberem que nós não somos bobos, ridículos. Eu não quero intriga, eu não quero confusão, eu quero viver em paz, eu quero diálogo, eu quero poder conversar com o deputado de Assis, que está batendo foto ali agora sorrindo, feliz, né? Com o Messias, com a Luana. Eu quero ter o respeito de vocês, o amor de vocês, a amizade de vocês, como eu quero conversar com o deputado pastor Alcides, doutora Silvana, seja com quem for uma oposição, mas conversar de uma forma sincera, branda, amiga, dialogar, para que nós possamos ver quem é que está com a razão, quem é que não está, ou de repente o acordo que possa ser feito, como foi feito o deputado Antônio Granja, que o deputado Antônio Granja tem muitos anos aqui na casa e sabe que o diálogo aqui resolve, sempre resolveu tudo aqui. Na época onde a suposta ideologia de gênero ia entrar nas escolas aqui em Fortaleza, e aqui no estado do Ceará, através de um projeto de nome Educa Mais. Nós vimos isso, nossos advogados viram na época. Nós entramos em contato com até então o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Dissemos: presidente, e o líder do governo era o Julinho, é melhor tirar essas duas palavras do projeto, gênero e sexualidade. Entramos dentro da sala do presidente da Assembleia. Até então o governador, hoje em exercício, era deputado estadual, deputado Eumano de Freitas. O deputado Eumano começou a redigir o acordo, e nós colocamos assim: vamos fazer o seguinte, nós somos contra o bullying. O bullying a um jovem homossexual, a uma jovem trans, lésbica. Nós somos contra o bullying, nós somos contra uma pessoa causar vergonha a outra pessoa na escola ou na faculdade. Coloca isso daí, por favor. O deputado Renato Roseno estava na sala. O Renato Roseno foi o único que não aceitou, esteve comigo na rádio, na Rádio Povo, e ele falou isso de pronto: eu estava, perdi na votação, não fui de acordo. Mas o deputado Evandro, o deputado Eumano, todos que estavam na sala foram de acordo. Nós entramos em um acordo.
não foi briga, não foi esculhambando os outros na internet, não foi denegrindo a imagem de ninguém, nem endemonizando ninguém, como eu vi o deputado Evandro Leitão chorando quando ganhou a eleição para prefeito, junto do ministro Camilo Santana, o qual tem meu respeito e meu carinho. Nossas famílias foram atacadas, nossas esposas foram atacadas. Nós não somos demônios, nós não somos o Satanás, nós não somos a personificação do mal na terra. Então é necessário acabar isso em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Eu conto com os deputados, eu conto com a intercessão do povo do bem, de um povo que ama Jesus, desse Jesus que está aí com as mãos levantadas para o céu, não mais pendurado numa cruz, mas na sua visão ressurreta, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o ódio, vencendo a intriga, porque em um determinado momento o povo judeu prefere soltar Barrabás do que soltar Jesus, mas para que se cumprisse a profecia, e ele como Cordeiro de Deus fosse mudo para o matador e desse a vida por nós. Estou aqui mais uma vez para dizer, sou por vocês, povo cearense, sou por você, pai de família, homem trabalhador, sou por você, mãe intercessora, dona de casa. Eu sou por um Ceará melhor, um Ceará sem ódio, um Ceará sem fake news, um Ceará sem desavença, sem polarização, um cristianismo verdadeiro e autêntico. Só para concluir aqui, deputado, estou dando entrada hoje no PI 378/2024, dispõe sobre o direito à carga horária reduzida ao policial militar, policial civil, bombeiro militar e ao agente penitenciário com filho ou dependente com diagnóstico de transtorno do espectro autista. O que eu estou pedindo aqui é que haja uma redução na carga horária, tá certo? Dos policiais, porque em virtude de eu falar com um policial num posto de gasolina, ele me disse um dia, deputado, entra com esse projeto, de forma que esse projeto já é lei no Mato Grosso do Sul, tá certo? Para que haja uma redução na nossa carga horária de trabalho, para que nós possamos ter mais tempo de qualidade com o nosso filho autista. É comprovado, deputada Marta, eu estou falando aqui sobre o autismo, tá? Eu estou falando que eu estou pedindo aqui a carga horária reduzida para os policiais, tá? Então, só para concluir e falar do projeto em si, tá certo? É um projeto de indicação, tá certo? Para que o governo entenda que os pais tendo mais tempo de qualidade com os filhos que têm um autismo, há uma evolução, deputada Marta. Eu tenho casos aqui de pessoas que falaram comigo que o filho não conseguia nem falar. E o filho conseguiu começar a falar depois de um tempo de férias do pai, dando amor, abraçando e conversando com o filho. Então, o que eu estou pedindo aqui é que o Estado reconheça que eles, dando tempo de qualidade para um servidor público, para um policial, para ele ter mais tempo com seu filho autista, vai haver evolução, vai haver progresso. E vamos ver assim famílias mais fortalecidas. Que Deus abençoe o estado do Ceará, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.